Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 01 Cripto. Me chamo Vanessa, sou especialista no mercado de criptomoedas e hoje eu vim trazer para vocês um tema extremamente importante para o mercado e eu acredito que seja um marco no mercado de criptomoedas como um todo, que é relacionado à Ripple, né? Que existe também um protocolo por trás da Ripple, que é a XRP. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o processo que tem rolado praticamente que desde 2018 e também fazer uma análise técnica dessa criptomoeda para ver quais são os próximos passos da XRP em questão de performance para o longo prazo, tá? Antes de mais nada, já peço para vocês deixarem um like nesse vídeo e se inscreverem no canal e comentarem também se vocês guardam, né, se vocês compram um Ripple, né, XRP para o longo prazo, tá? Vamos lá. Outro ponto que eu quero falar com vocês aqui é sobre essa notícia aqui, né, que a Ripple, a XRP, valoriza 15% após a vitória judicial contra a SEC, tá? Gente, esse é um marco no história de, na história das criptomoedas pelo seguinte motivo, né? Se a Ripple perdesse esse processo, né, que ela, inclusive nesse processo, se comparou muito com o Ethereum, eles poderiam também abrir espaço para ter um processo contra o Ethereum, por exemplo. Né? E outras criptomoedas que utilizam do mesmo consenso e da mesma usabilidade que o Ethereum, por exemplo, poderiam entrar em um processo contra a SEC, tá? Esse é um marco vitorioso para a XRP, mas diversos outros tokens se beneficiam dessa decisão política justamente porque a Ripple, né, ela é um token centralizado, só que ela é também um meio de pagamento. Então, diversas outras criptomoedas que estão mais ou menos nessa mesma característica poderiam sim entrar num processo contra a SEC justamente pela performance e pela forma com que essas criptomoedas foram construídas, né? Hoje em dia, nós temos o Ethereum, por exemplo, que ele deixou de ser Proof of Work, que é o consenso que o Bitcoin utiliza para ser Proof of Stake. E se enquadra também em criptomoedas que utilizam consensos de rede que são mais centralizados, por exemplo, como a Ripple, tá? Lembrando que XRP e Ethereum são criptomoedas completamente diferentes, mas que utilizam o mesmo consenso de rede, a mesma organização de blockchain, tá? Então, nesse sentido, essa vitória da SEC, né, essa vitória da Ripple, no caso, ela foi benéfica para o mercado de criptomoedas como um todo, né? E aqui nessa notícia, algumas coisas me chamaram a atenção e eu quero comentar com vocês exatamente isso, tá? Aqui, né, como eu estava falando para vocês, olha só que interessante, né? No discurso que foi preferido, o ex-diretor fez comentários aludindo ao fato de que o Bitcoin e o Ethereum não são títulos. A menção especifica ao Ether é um ponto-chave para a Ripple, já que grande parte da sua defesa contra a ação judicial tem como base essa classificação. Então, se a Ripple perdesse esse processo, abriria um espaço também para o Ethereum ser processado também da mesma forma que a Ripple foi. Então, nós tivemos assim uma vitória para o mercado de criptomoedas como um todo, porque o Ethereum ele é um ecossistema gigantesco que tem uma blockchain por trás que abriga criptomoedas que foram construídas em cima do Ethereum. Então, imagina a segunda maior criptomoeda do mercado sendo afetada, né, por conta da SEC. E desde então, né, a XRP, desde que rolou esse processo, esse vai, não vai, a vitória ainda não estava certa, depois voltou toda essa questão. Então, fez com que o preço da XRP oscilasse muito, né? E em questão, assim, negativamente, né? Porque nós tivemos grandes correções no mercado, só que a XRP perdeu muitos patamares em questão de capitalização de mercado, justamente por isso, né? Então, não tem como defender, infelizmente, né? Fica bem difícil desse sentido, né? E aqui, um ponto positivo para vocês observarem é que a criptomoeda, a XRP, ganhou valorização, né, após essa decisão. Então, né, muitos investidores já estavam cansados, né, a galera que investe em XRP já estava muito cansada de tudo isso rolando e ninguém sabe o que fazer, né? Então, essa vitória foi boa para os investidores, principalmente a galera que está investindo por um longo prazo, né? E para o próprio projeto também.
e também para o mercado de criptomoedas. Só que, né, eu também gosto de falar a minha opinião sobre os tokens e se eu invisto ou não, tá? Bom, primeiramente, eu não invisto em XRP porque eu prefiro tokens que tenham um viés maior de descentralização. Tá? Por exemplo, o Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda que eu gosto muito, tá? Porque ele tem um viés todo descentralizado. Tem criptomoedas que são mais centralizadas, descentralizadas que a XRP, mas que não se comparam igual ao Bitcoin, tá? Tem criptomoedas que têm um viés maior de descentralização, mas ainda assim, para chegar no nível do Bitcoin, eu acredito que não exista nenhuma criptomoeda que chegue ao nível do Bitcoin em questão de descentralização. Nós temos níveis, né, de descentralização. Quanto mais descentralizado, melhor é essa criptomoeda em questão de performance para o longo prazo. É pelo menos o que eu acredito. E que tem mais, assim, usabilidade quando a gente coloca isso na sociedade, né? Então, aqui, parando para ver aqui um pouco essa notícia, tem outra coisa aqui, que esse documento aqui, né, que a galera tá falando, é fundamental para a defesa da Ripple, né? E aqui ele tá falando, ó, no discurso que foi proferido, aludindo ao fato que Bitcoin e Ethereum não são títulos. Então é exatamente isso que eles estão falando, né? Que o Ethereum e o Bitcoin não podem entrar na mesma classificação que títulos públicos, no caso, né? Então, eu vou começar aqui agora para vocês, agora que eu dei mais ou menos um overview do que estava rolando através desse processo e que agora nós temos a vitória da Ripple, né? Pode ser que o preço dê uma oscilação interessante. Então, vamos fazer análise dessa criptomoeda nesse exato momento? Quero fazer análise com ela agora com vocês e quais vão ser os próximos passos que essa criptomoeda vai dar aí nesses próximos dias. Vamos lá. Então, galera, nesse momento aqui, o gráfico ele está oscilando bastante, mas que tem um viés bem interessante nessa criptomoeda, que ela fez uma bandeira de alta justamente no gráfico de 4 horas, tá? Nós tivemos uma grande compra e que eu acredito que essa compra não está completamente, não está mostrando tudo isso aqui no gráfico ainda, então tem chão para a XRP crescer. Nós temos alguns principais suportes versus resistências aqui nessa criptomoeda. Em curto prazo são esses dois aqui, né? Mais ou menos nessa região. Nós vamos ter primeiro a primeira resistência dessa criptomoeda no 0,52 e posteriormente no 0,55. Isso num curtíssimo prazo, tá? Depois dessa bandeira de alta, colocando no gráfico diário, e vou tirar também essas linhas aqui porque não faz muito sentido, somente essa daqui, né, que condiz com uma outra resistência, né, que essa criptomoeda passou. Agora nós estamos vendo a XRP entrando numa resistência bem forte no gráfico. Saiu de um momento de lateralização bem forte, que ela estava aqui embaixo, né, oscilando bastante, rompendo essa resistência, agora que se tornando um suporte, e agora vai rumo à resistência dela, tá, galera? Lembrando que se vocês querem participar de uma turma específica, né, do básico avançado, eu tenho o meu curso, né, que ele é do básico avançado, onde você consegue alavancar os seus conhecimentos em criptomoedas. Tá aqui na descrição, basta você clicar e fazer sua inscrição, tá? Aí te dá acesso também a um suporte comigo, né, diretamente, e nosso grupo exclusivo no Telegram de análise gráfica, tá? E aqui, voltando aqui com vocês, e caso vocês tenham alguma dúvida, né, sobre o curso, podem colocar aqui nos comentários ou me chamar diretamente no Instagram, tá? Vamos lá. Como eu estava falando com vocês, a XRP, ela tá num viés muito mais interessante do que antes, tá? Ela tá aqui demonstrando uma força compradora nessa região. O volume nesse momento tá decrescente, mas que eu acredito que se ela continuar nesse viés de alta aqui, ela pode bater novamente na resistência dela de 0,52. Passando essa resistência, deixa eu só deixar essa linha um pouquinho mais reta, isso. Passando essa resistência, né, que nós encontramos agora as médias de 200 períodos, que fica muito legal, né, no gráfico, se a gente vê, ela vai ficar com um viés mais positivo, podendo até mesmo alcançar o próximo patamar de preço, que é no 0,65, tá? Aí eu vou dar um overview aqui nessa criptomoeda, tá? Se ela passar
do 0,65, eu acredito que vai ter uma alta literalmente na XRP, tá? Que ela pode alcançar novos patamares de preço, por exemplo, essa faixa de preço aqui em cima, tá? 1,38. Esse é um momento assim que eu falo que essa criptomoeda, ela tá até que interessante para um swing trade, mas que eu aguardaria ela ficar pelo menos acima da média de 200 períodos e rompendo essa resistência aqui em cima, tá? E lembrando também que tem que ver o volume, tá, galera? Porque se não tiver volume de compra o suficiente, ela rompendo essa resistência, ela pode voltar novamente a esses patamares aqui embaixo, tá? Com essa vitória da SEC, né, tem muita gente especulando a XRP para um curto prazo. Eu acredito que esse hype dela ainda está se formando. Inclusive, olha só que interessante, né? Pode ser que ela esteja fazendo algum movimento mais ou menos assim, ou uma flâmula de alta aqui, tá? Pode ser uma bandeira de alta ou uma flâmula de alta, caso ela afunile o preço dela nesse momento, tá? Então, vamos ficar com o olho aí na XRP, porque se ela formar um padrão de continuação de alta, ela pode romper e ir de encontro novamente ao 0,53 aqui no gráfico, tá? Em questão assim de ondas de Elliott, né? Eu não acredito que ela esteja formando ainda, né? Tá muito cedo para a gente ver ondas de Elliott no gráfico. E Fibonacci também, né? Pode ser. Vamos ver aqui o Fibonacci aqui agora. Vamos ver Fibonacci. Faz tempo que eu também não vou de Fibonacci. Olha só. Nesse exato momento, vamos colocar aqui. Nesse exato momento, né? Olha só que interessante. Nós estamos vendo onde o preço, ela exatamente tá, né? Aqui nesse momento, ela tá numa zona que realmente é um pouco legal, assim, para os investidores realizarem lucro, mas que ainda tem chão, mais ou menos nessa região aqui, para ela se valorizar, tá? Então, nesse momento, nós estamos numa zona até que confortável para XRP, mas que ainda ela pode oscilar bastante até romper essa resistência dela de 0,52, tá? Nesse momento, Fibonacci ainda assim apresenta valores positivos e eu acredito aí que num longo prazo ela possa sim se valorizar em decorrência dessa vitória, né, que tivemos contra a SEC, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo relacionado a Ripple, né, o protocolo XRP. Coloque aqui nos comentários se você investe em XRP e já deixa seu like aqui nesse vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.